Segundo o Washington Post, foram precisos 70 dias para o Donald Trump parar de minimizar o perigo representado por esta pandemia. É demais, não é? Claro que é demais. Em janeiro estavam todos a avisar que isto iria explodir aqui nos Estados Unidos também, e ele dizia às pessoas que isto é o vírus, é como a influenza, isto é como uma constipação, não se preocupem, podem ir trabalhar, porque mesmo que tenham sintomas, depois vocês ficam bem. Completamente a ignorar as pessoas mais experientes que sabiam daquilo que estavam a falar. Mas é o presidente que nós temos. A governar com a ignorância, não é? A chamada ignorância atrevida. Exato. Infelizmente, agora com o vírus é ainda mais aparente, porque eu acho que ele tem estado a governar com a ignorância desde o princípio. Há medo? Há esse sentimento? Ou não, tanto? Há outra coisa que nós fazemos também precisamente para não viver numa piscina de medo, porque eu acho que isso não é sustentável e isso vai criar uma ansiedade e um stress em casa que eu acho que não vale a pena e não compensa. Eu acho, para começar, nós temos estado a evitar ver as notícias com a frequência que víamos antes. Sinceramente, eu acho que eu compreendo que possa ser uma estupidez, mas para estar a ler títulos de notícias de morreu X gente, morreu esta pessoa, morreu esta mãe, morreu este pai, morreu este marido, este filho, não é sustentável estar a ler tanta miséria todos os dias, a toda a hora. Não é emocionalmente sustentável, não é? Não é emocionalmente sustentável de todo. Desde que os miúdos nasceram que eu não passo tanto tempo seguido com eles. Porque eu fui trabalhar quando eles tinham 6 semanas, cada um. Comecei a trabalhar. E portanto, esta atenção super, super focada neles já não acontecia desde que eles nasceram. Portanto, isto para mim isso também é bom. Tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Gosto. O meu maior objetivo é que a memória deles desta época seja uma de diversão e de tempo com a família e não traumático e horrível e energia negativa. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu. Começo pelo mais importante. Pelo ato solidário da minha convidada em tempos de uma pandemia que atinge gravemente o mundo inteiro. Sou pelo Instagram que a atriz Daniela Roy deitou mãos à obra e está a costurar largas dezenas de máscaras caseiras para doar à sua comunidade nos Estados Unidos da América como forma de se protegerem contra o novo coronavírus. Máscaras dirigidas aos profissionais de saúde e aqueles que trabalham nos supermercados, que entregam correio, os homens do lixo e qualquer outra pessoa que continua a trabalhar e a interagir com o público durante esta crise. Recordo que, quanto a isto, a própria DGS está a estudar o alargamento do uso de máscaras a mais elementos da população e atividades. E é nestas alturas difíceis em que todos estamos no mesmo barco, mas uns com boias e outros sem, como tão bem escreveu Daniel Oliveira, que a solidariedade ganha ainda mais impacto e significado. Recordo que nos Estados Unidos, país onde vive Daniela, são atualmente, à data desta nossa conversa, o país do mundo com o maior número de casos de infecções pelo novo coronavírus. Já somam 1/4 dos casos confirmados no mundo e nos próximos dias deverão chegar ao pico desta pandemia. Quero começar a conversa por aqui. Como estão os americanos a reagir a esta ameaça? O que sente Daniela na comunidade onde vive? Como está a gerir o seu isolamento em família? Quais as indicações ou ordens aos cidadãos? E até onde irá esta crise que já fez parar a indústria de Hollywood? Mas falemos melhor de Daniela Roy, que está ali muito séria a olhar para mim. Está a sorrir. Sem máscaras. E quero falar do seu sorriso, da sua fibra e carisma, que a distinguiram desde cedo no meio artístico. A somar a isso, houve sempre nela uma obstinação que a fez apontar alto, às estrelas, e a não descansar, enquanto não lá chegar.
Foi assim que aos 23 anos deixou Lisboa para estudar representação em Nova York, no prestigiado Lee Strasberg Theatre. E ultrapassada a primeira sensação de se sentir engolida na cidade de todos os sonhos, arranjou um agente americano e está, há 10 anos, a perseguir perigosos criminosos de arma na mão na série NCSI Los Angeles, que conta com 11 milhões de espectadores por episódio, o que é um número estratosférico para nós, pelo menos, já que está acima da população inteira portuguesa. Foi também nos Estados Unidos da América que encontrou o grande amor, o duplo norte-americano David Paul Olsen, perdão a ele por estar tão mal dito o nome, mas pronto, com quem se casou e com quem tem 2 filhos. Importa também dizer que logo no seu primeiro casting para cinema, Daniela Roy foi escolhida para representar uma italiana sedutora no filme Red Tails. Confirmas? Confirma. Produzido por George Lucas, autor de Indiana Jones e Guerra das Estrelas. Eu lembro-me da Daniela me ter contado em tempos que convenceu a produção ao falar um italiano tão convicto e sensual. Até vou pedir que recorde esses tempos, que parecia ter recebido aulas particulares de Sofia Loren. Nesta parte acrescentei eu. Há 2 anos, Daniela Roy surpreendeu novamente tudo e todos ao apresentar o Festival da Eurovisão, junto com Catarina Furtado, Filomena Cautela e Silvia Alberto, que é o maior evento musical da Europa, visto por cerca de 200 milhões de espectadores. É tudo aos milhões contigo, não é, Daniela? Entretanto, passaram 10 anos desde a última vez que a entrevistei e já aí eu conheci uma mulher segura, trabalhadora e focada, bem mais madura do que a jovem de 16 anos que se estreou na telenovela Jardins Proibidos. Quem se lembra? E na altura que eu falei com ela chegou a afirmar-me o seguinte sobre a hipótese de um dia vir a ganhar um Oscar. E ela disse-me: é possível. Se não apontarmos às estrelas, não chegaremos às nuvens. Sei que não será tão cedo, pode até ser aos 50 anos, mas eu quero, disse ela. Boa! Continua a ser esse o maior sonho e objetivo da Daniela Roy? O de vir a ganhar um Oscar? Ou terão mudado os sonhos e objetivos nesta última década? Outra novidade é que Daniela Roy acaba de regressar aos ecrãs portugueses com a série A Espia para a RTP. A história é uma viagem à Segunda Guerra Mundial. Quando em Portugal existiam várias redes de espionagem, Daniela será uma espia misteriosa. Eu quero que ela me conte um pouco sobre isto. Bom, e ao contrário do que estava previsto antes da pandemia, a nossa conversa será feita através de uma videochamada, já que Daniela está, como sabem, em isolamento com a sua família na sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, impedida de viajar para o estrangeiro, como nós, aliás. É na sala de podcasts do Expresso, de Lisboa até Los Angeles, onde arranca agora esta conversa. Olá, Daniela! Olá, tantas coisas bonitas que disseste sobre mim. Olha, eu fico sempre admirada porque quando somos nós próprios nós não nos vemos com os mesmos olhos que as outras pessoas nos veem, não é? Eu olho-me ao espelho, neste momento as pessoas não me veem, mas nesta videochamada eu estou com a parte de cima de pijama, o cabelo desgrenhado. Uma beldade. A beber uma beldade. Mas ao nível de uma beldade. Portanto, agora imagina. O galãozinho português. O galão português. Vai um latte em inglês. É o meu galão. É o meu galãozinho. Porque aqui é de manhã. Pois, aí é de manhã. São 5 horas de diferença, não é? À volta disso. 5 horas de Nova Iorque. Los Angeles são 8. Percebi que estás a costurar em casa dezenas e dezenas de máscaras para ajudar a tua comunidade, não é? Uma certo. Tendência que parece global e tu também puseste mãos à obra. Como é que isso começou? A ideia foi mesmo essa. Foi mesmo criar um movimento global que não foi criado por mim. Uma das pessoas com quem trabalho, uma das nossas assistentes de realização também é muito boa com mão de obra em termos de costura e tudo mais. E ela desafiou-me, ela disse, olha, estou a tentar criar aqui um movimento mundial, já liguei para vários canais de notícias e vários jornais para ver se promovem um bocadinho este movimento e ela realmente conseguiu fazer um live no Facebook dela de costura durante 12 horas seguidas de costura. E eu disse, eu não posso fazer parte do live durante 12 horas porque tenho os miúdos em casa e normalmente eu costumo costurar as máscaras à noite, 3 ou 4 horas por noite, depois de terem todos dormir. Vão todos dormir e eu fico acordada a ver filmes e a costurar. Que giro. E aprendeste a fazê-las agora, não é? Nesse live.
Será? Eu não aprendi pelo live. Há vários vídeos online de instrução que explicam como é que se fazem as máscaras. Há várias técnicas diferentes e há mais ou menos 2 máscaras diferentes, essencialmente, que requerem costura. Há várias opções também que não requerem costura. Se as pessoas quiserem tentar em casa, basta pesquisar no YouTube e há vários vídeos para explicar como é que se faz. No meu caso, eu estou a fazer umas máscaras relativamente simples. Eu sei que não protegem tão bem quanto as máscaras profissionais que usam nos hospitais, o N95, por exemplo, ou a máscara médica, que tem o mesmo formato que a minha, mas é um tecido diferente. Mas eu deixei um buraquinho em cima para se poder pôr um filtro. O mais eficaz é o HEPA, H-E-P-A, que normalmente é do que fazem os sacos dos aspiradores. São os mais eficazes contra o Covid-19. Pois, eu faço a minha pesquisa. Estás a provar que fizeste a tua pesquisa, não é? Faço a minha pesquisa. Sim. E acho que ajudamos todos como podemos, não é? Acho que há vários casos que valem a pena doar dinheiro, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, mas depois também, se calhar, fazemos qualquer coisa mais pessoal nossa, se tivermos a oportunidade de fazer. No meu caso, eu tenho. E darmos, já dei várias máscaras a um dos restaurantes onde costumamos ir, que não tinham, e tenho mais para o supermercado. Quantas máscaras já fizeste até agora? Bom, eu só comecei há 3 dias, portanto vou nas 90 máscaras. Uau, em 3 dias fizeste 90 máscaras. Sim, mas calma, mas isto é a cozer, porque a preparação demora mais tempo. Eu arranjo tecidos enormes e depois corto tudo ao tamanho, que é para na altura de cozer ser só puxar o tecido, o elástico já está tudo cortado e é só cozer, portanto é um bocadinho tipo fábrica. Em que tu és a única operária, não é? Em que eu sou a única operária, sim senhora. Sim, mas sim. Mas já entregaste essas máscaras a quem? A um restaurante, disseste? A um dos nossos restaurantes favoritos. Eu também acredito em estimular a economia como pudermos, fazer o take-out, não é? Encomendamos por telefone ou online e vamos buscar ao restaurante com luvas e com máscara. E apercebi-me que um dos nossos sítios favoritos estavam todos de luvas, mas sem máscaras. Eu perguntei se não eram obrigados a usar e a senhora disse que sim, mas que não tinham. Obviamente todas as máscaras disponíveis vão parar aos hospitais, corretamente. E então eu disse, olha, então se não se importarem eu vou-vos trazer. E pronto, levei-lhes um molho de máscaras para os empregados todos daquele restaurante e aqui do meu supermercado local também tem falta, portanto vou levar a eles. Mas depois quero levar um molho maior, quero levar 100 máscaras para o meu hospital local também. Vou fazendo e vou dando. E depois já tenho familiares a mandar mensagens, como postei no Instagram, já há vários familiares a dizer manda para mim. Por isso é giro, eu gosto, é giro. É bom sentir-te parte que estás a fazer algo para a comunidade, não nesta altura. É bom sentir que fiz algo, eu gosto de cozer na mesma, acho piada, é uma coisa que me relaxa e pronto, sempre é o meu tempinho para mim. Sempre gostei, sim. As opiniões não são unânimes quanto a isso, e eu já percebi que sabes bem, não é? Quanto ao uso generalizado das máscaras. Atualmente a Organização Mundial de Saúde ainda considera que as máscaras só devem ser usadas pelas pessoas que já estão infectadas com a Covid-19 ou que cuidam dos doentes, mas em todo o caso a Direção-Geral de Saúde já está a admitir alargar o seu uso para pessoas que contactam com o público, que na verdade são as pessoas a quem estás a entregar as máscaras, não é? Claro, eu acho que o mais lógico seria todos usar quando estamos a interagir no supermercado ou nos restaurantes ou o que quer que seja, porque já foi provado que há pessoas que têm o vírus e que não têm sintomas, portanto nem sequer sabem que estão a transmitir o vírus a outras pessoas. E depois acho que é uma questão de lógica para mim. Infelizmente aqui nos Estados Unidos acho que nós temos tido uma falta de liderança enorme. Nós temos os profissionais a darem as suas opiniões justificadas e informadas e temos um presidente que passa a vida a contradizer essas informações. Ou seja, quem quiser prestar atenção àqueles que sabem estão a fazer o que é certo e aqueles que acreditam cegamente neste presidente infelizmente fazem o que ele diz. E portanto temos aqui uma discrepância enorme entre aqueles que estão a fazer aquilo que devem e aqueles que acham que não faz diferença nenhuma. Ainda há pouco tempo vi uma entrevista num jornal da televisão, foi alguém que postou no Instagram e era uma junção de pessoas que iam à igreja. Tudo bem, eu percebo que tem que haver liberdade religiosa, mas acho que quando toca à saúde pública temos que ter um bocadinho de filtros. E além disso estão a fazer tudo online, ninguém está a dizer que não se pode rezar ou que não se pode praticar o que quisermos em casa. Eu acho que é juntar. Aliás, houve um padre ou um pastor, não me lembro bem, que foi preso por causa disso.
Pois, na verdade os Estados Unidos são atualmente, à data desta nossa conversa, o país do mundo com o maior número de casos de infecções pelo novo coronavírus. Nem todos os Estados há essa indicação para haver confinamento, não é? Nem todos os governadores estão alinhados Exato. quanto a isso. Exato. E como tu disseste, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem desvalorizado muito este caso, a que chama o vírus chinês, não é? E ele próprio diz que não usará absurdo, máscara. claro. É um absurdo, não é? Ele diz que não usa máscara, mas depois há uma entrevista com outra senhora que disse que ela está a falar no pódio e ele está ao lado dela e ela fala de que teve alguma febre e que não se estava a sentir bem e vê-se o presidente a afastar-se dela, ou seja... Eu acho sinceramente que ele não usa máscara por vaidade. Por vaidade. É por vaidade e para ele é a única coisa que conta é ele e a imagem dele e a quantidade de pessoas que gostam dele. Infelizmente, o senhor, eu acho que tem problemas psicológicos. Pois. Para ser educada, porque... Para ser, pois. É o líder do país onde estás a viver. Tu achas que se ele, ou o governo e se o presidente tivesse reagido mais cedo, tudo seria menos grave por aí, não? Eu acho que sim. O exemplo que posso dar é na China, precisamente. Eles têm uma população muito maior do que nos Estados Unidos e eles já conseguiram controlar o espalhar do vírus. E tem tido cada vez menos casos. E enquanto aqui a curva, que eles chamam, a tal curva que toda a gente fala, eu acho que ainda está a subir, ainda não chegámos ao pico aqui nos Estados Unidos. Infelizmente acho que ainda vai demorar mais ou menos entre 2 semanas e 1 mês até chegarmos ao pico. Segundo o Washington Post, e é infeliz. É, claro que sim, porque há muita gente que vai morrer desnecessariamente e há muita gente que vai perder aqueles que amam desnecessariamente. Segundo o Washington Post, foram precisos 70 dias para o Donald Trump parar de minimizar o perigo representado por esta pandemia. É demais, não é? Claro que é demais. Em janeiro estavam todos a avisar que isto iria explodir aqui nos Estados Unidos também, e ele dizia às pessoas que isto é o vírus, é como a influenza, isto é como uma constipação, não se preocupem, podem ir trabalhar, porque mesmo que tenham sintomas, depois vocês ficam bem. Completamente a ignorar as pessoas mais experientes que sabiam daquilo que estavam a falar. Mas é o presidente que nós temos. A governar com a ignorância, não é? A chamada ignorância atrevida. Exato. Infelizmente, agora com o vírus é ainda mais aparente, porque eu acho que ele tem estado a governar com a ignorância desde o princípio. Mas, isso é a minha opinião. Entretanto, pergunto-te a ti, como é que estão a reagir os americanos? O que é que vês à tua volta na tua comunidade? Vizinhos, pessoas conhecidas? Uhum. Eu sei que tu estás em isolamento também com a tua família. Sim. Qual é o estado de espírito dos americanos? Eu não posso falar por todos, obviamente, porque claro, são quase 400 milhões de pessoas e, como nós sabemos bem, para quem se informa há várias sobre os Américas. Estados Unidos, há várias Américas, sim. Cada Estado tem a sua própria mentalidade. Na minha própria comunidade, aqui em Los Angeles, as pessoas têm tido imenso cuidado. Vemos toda a gente de máscaras e luvas nos supermercados. Há pessoas que não usam, mas pronto, isso é a escolha deles, mas a maior parte que eu tenho visto usam. Mas vamos passeando na rua. Hoje a minha rua parece a rua dos anos 50, onde estão todos em família a andar de bicicleta, cá fora, as pessoas cruzam-se do outro lado da rua, quer dizer, cruzam-se sem ser, que eles dizem que tem que ser 6 pés, não é? 6 pés é o quê? São, não chega a 2 metros, pronto, 2 mas metros, eles dizem que tem que haver, metros. quase 2 metros, eles dizem que tem que haver um afastamento, e então, desculpa, os meus filhos acabaram de entrar aqui no escritório, meninos, fechem a porta, se faz favor. E então há famílias inteiras a passear na rua, a andar de bicicleta, parece uma rua dos anos 50 e isso eu acho que tem imensa piada. E depois, por exemplo, os nossos vizinhos, que são os nossos melhores amigos, também vêm passear e nós ficamos do lado dentro do portão e eles do lado de fora e ficamos todos na conversa na mesma. E o medo? Há medo? Há esse sentimento? Ou não tanto? Há outra coisa que nós fazemos também precisamente para não viver numa piscina de medo. Porque eu acho que isso não é sustentável e isso vai criar uma ansiedade e um stress em casa que eu acho que não vale a pena e não compensa. Eu acho, para começar, nós temos estado a evitar ver as notícias com a frequência que víamos antes. Sinceramente, eu acho que eu compreendo que possa ser uma estupidez, mas para estar a ler títulos de notícias de morreu X gente, morreu esta pessoa, morreu esta mãe, morreu este pai, morreu este marido, este filho...
não é sustentável estar a ler tanta miséria todos não os dias, a toda não a hora. Não é emocionalmente sustentável, não é? Não é emocionalmente sustentável de todo. Portanto, obviamente, eu vejo as notícias, vejo aquilo que é importante e depois desligo-me completamente, faço aquilo que tenho a fazer de lavar as mãos, de tossir para o cotovelo, de virar a cara, de evitar sair, etc. Distância social dos outras pessoas, fora da tua família. Absolutamente. Está-te a gostar? Está-te a gostar? Sei que as tuas gravações já era suposto terem parado de qualquer maneira, não é? Estavam de férias? Sim, exatamente. Então, o que é que mudou no teu dia-a-dia? O que é que tiveste que adaptar com a tua família, contigo em casa? A única grande coisa que mudou foi realmente ter que fazer a escola em casa para os miúdos. A minha filha tem 3 anos, portanto está na pré-primária e ela fez algumas aulas online com os professores, mas acho que agora vão parar com isso. Ou seja, comprei montes de livros e comprei montes daqueles livros de fazer exercícios e tudo, exercícios escritos, de matemática, de leitura, de letras, de praticar tudo e mais alguma coisa, e todos os dias fazemos qualquer coisa. E em relação ao meu filho, a escola dele oferece 4 aulas ao vivo por dia. Agora está de férias, tem esta semana de férias da Páscoa, mas na próxima segunda-feira, quando voltarmos, 4 vezes por dia tem uma vez matemática, leitura, escrita, ciências, coisas desse género, com a professora, faz-se no Zoom, com a professora e com os colegas todos, e depois eles ainda mandam coisas pelo computador para fazer download e ele poder fazer exercícios também, para praticar tudo. Mas portanto, estão a conseguir alguma funcionalidade, não é? Sim. O meu marido e eu somos uma equipa bastante forte nesse aspecto e como o nosso objetivo é completamente comum em relação à educação das crianças, também ajuda, somos dois a empurrar, ou seja, a empurrar com um bocadinho de divertimento. Também não queremos que a escolaridade seja uma coisa negativa. Mas eu acho que temos estado a puxar mais por eles em casa do que se calhar na escola, simplesmente. Porque na escola os miúdos têm que acompanhar uns aos outros, não é? Têm todos níveis diferentes em termos de aprendizagem, mas em casa nós podemos empurrar conforme o nível deles. Deixa-me perguntar-te o seguinte, se é mais desafiante para o casal e para os pais, não é? Para ti enquanto mulher e enquanto mãe, nesta nova dinâmica de estarem mais fechados em casa, se é mais desafiante ou está a ser estimulante também? Bom. Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. Claro que é desafiante porque nós precisamos todos um bocadinho do nosso próprio espaço e agora de repente estamos todos uns em cima dos outros todos os dias. Não é só de manhã e à noite porque vamos todos trabalhar e vamos para a escola, agora é todos os dias, o dia todo. Mas os miúdos brincam super bem um com o outro, portanto quando eu vejo que eles estão entretidos, se calhar deixo-os estar sossegadinhos na sala a brincar aos legos ou isso e eu ponho-me a fazer outra coisa qualquer, sozinha. Mas máscaras? Ao mesmo tempo, a máscara faço à noite, isso eu faço à noite. Tenho outros projetos que estou a desenvolver em casa enquanto não se pode sair de casa. Mas não, eu desde que os miúdos nasceram que eu não passo tanto tempo seguido com eles, porque eu fui trabalhar quando eles tinham 6 semanas cada um, comecei a trabalhar e portanto esta atenção super focada neles já não acontecia desde que eles nasceram, portanto isto para mim isso também tem sido muito bom, gosto. O meu maior objetivo é que a memória deles desta época seja uma de diversão e de tempo com a família e não traumático e horrível e energia negativa. Belo desafio esse, e pode ser um conselho para muitas famílias procurar que seja o melhor possível até para deixar uma boa memória para os filhos. Bom, tu falaste de uma coisa muito importante para resolvermos esta questão da América, que é existirem várias Américas. Há várias Américas dentro da América, tu vives em Los Angeles, a meca do cinema, não é, digamos, mas existem outras. E a América tem vários constrangimentos que podem estar a comprometer a luta dos americanos contra o vírus, nomeadamente o facto de haver muitos americanos que não estão abrangidos por um seguro de saúde que contempla um internamento para tratar a Covid-19 e nomeadamente também os tantos imigrantes ilegais que se contam que possam ser mais de 10 milhões. Para além dos desempregados que são muitos. Nas últimas 2 semanas houve 10 milhões de pedidos de subsídio de desemprego, portanto certo. Tudo isto, o sistema de saúde, que é bem conhecido, bem diferente do nosso, eles não têm a segurança social, não têm o Serviço Nacional de Saúde, não é? Isto pode comprometer muita gente, as vidas de muita gente, a saúde de muita gente, não é?
Pode comprometer, sem dúvida, particularmente porque as pessoas acham que, como não têm seguro de saúde e ficam com medo de não poderem pagar as contas hospitalares, acabam por não ir para o hospital. Não ir. Com medo da conta, não é? Exatamente. Quando se calhar deveriam ir. Se bem que agora a mentalidade é um bocadinho, se tiverem sintomas, a não ser que fiquem muito, muito mais e comecem a piorar e comecem a afetar a respiração, eles até pedem para as pessoas não virem para o hospital, obviamente, com o risco de poderem apanhar qualquer coisa que possam não ter. O sistema de saúde aqui está completamente partido. Eu acho que fazia muito bem termos um sistema de saúde social como temos em Portugal. Acho que podia ajudar muita gente. Infelizmente, as companhias farmacêuticas têm muito poder de lobby aqui. E depois lá está. O Partido Republicano é muito individualista. Eles acreditam não está nada interessado nisso, numa mudança com medidas mais sociais, não é? Pelo menos os mais conservadores, exatamente. É um bocadinho, em vez de ser um por todos e todos por um, isto é cada um por si. Continua a ser o país do cada um por si, a América. Não é toda a gente, como é óbvio. Acho que temos um movimento muito grande para tentar alterar isso. O Obama tentou, com o Obamacare. E o Bernie Sanders, obviamente, que é um dos candidatos neste momento, também tem esse interesse. Mas vamos ver o que é que acontece. Vamos ver. Tu achas que isto vai mudar a América que conhecíamos? Socialmente, achas que existirão mudanças, mesmo na gestão da saúde, na forma como as pessoas vão lidar umas com as outras? O individualismo vai desaparecer tanto como existe? Achas que sim? Olha, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, nem nunca estudei uma população de uma perspectiva social nesse género, mas acho que se for como em tempo de guerra, em que as coisas têm que obrigatoriamente mudar, como foi no 9/11, no 11 de setembro aqui... Já se compara... Eu acho que as coisas ficaram muito alteradas durante uns anos, houve traumatismos que se mantiveram durante muitos anos, mas depois vai desvanecendo um bocadinho e devagarinho a vida vai voltando ao normal. Muito devagarinho, nem que seja ao fim de 10 anos ou 5 anos, acho que a vida vai acabar por voltar ao normal. Acho que em relação, por exemplo, ao planeta, nós estamos a ver que como as fábricas estão paradas, como as pessoas não estão a andar tanto de carro porque ficam em casa, tem havido imensas alterações positivas ao planeta por causa disto. E isto é prova de que basta alterar. Isto ainda só passou um mês de fechar o mundo, mês e tal, e o mundo já está um bocadinho melhor em termos ambientais. E apesar disso, eu acho que ao fim de um tempo as pessoas vão ignorar isso, vão se esquecer e vai voltar tudo ao normal. Vamos todos andar de carro, as fábricas vão reabrir. Isso é um olhar realista e cínico, não é? Que nós para a humanidade, não é? Porque voltamos ao mesmo, não é? Eu acho que sim. Eu acho que nós acabamos sempre por voltar aos hábitos antigos. E não é para ser negativa de todo, é simplesmente estou a ser realista porque prefiro saber daquilo que posso esperar do que criar um ambiente sonhador e depois ficar desapontada. Falemos da sonhadora, Daniela. Depois de Maria de Medeiros e Joaquim de Almeida, foste das primeiras atrizes a fazer sucesso nos Estados Unidos. Um país em que a concorrência é feroz, diz. Da minha geração, vá. Da tua geração, sim. Depois de Maria de Medeiros e Joaquim de Almeida, sim. Há muitos atores portugueses que tentam o mesmo que tu e não o conseguiram. O que é que achas que te distinguiu? Há muitos que têm conseguido. Eu sei. Há muitos que têm conseguido. Sim, já. Jerónimo, vários. Benedita Pereira. A Benedita Pereira. Há vários atores que têm conseguido ter sucesso na Europa a fazer séries da Netflix. Por exemplo. O Albano vai agora fazer outra, eu falei com ele vai fazer outra com produção inglesa. Mas tu foste escolher entre milhares numa altura, na altura em que tu começaste a dar que falar, não havia outros atores portugueses na altura a dar que falar, pelo que me recordo. O que é que te distinguiu na altura? O que é que achas que fez a diferença? Olha, eu sei que há sorte, mas o que é que há mais? Não, eu acho que arriscarmos em sair da nossa zona de conforto é importante. Eu estava a construir uma carreira em Portugal e tinha ofertas de trabalhos e estava ao pé da minha família e era tudo muito confortável
e aos 23 anos achei que se não fosse para Nova Iorque naquela altura, que se calhar já não iria, porque realmente a vida iria tornar-se muito confortável como estava a trabalhar. Tu viraste costas a papéis de protagonista em novelas, não é? Estavas numa altura em que estavas com muito trabalho. Estava com bastante trabalho a entrar, sim, é verdade. Mas tomei essa decisão, decidi arriscar, sem saber se haveria trabalho em Portugal outra vez para mim, se eu decidisse voltar um dia. E arrisquei, inscrevi-me no Lee Strasberg, na escola de representação. Já tinha o curso universitário de artes performativas, mas senti que queria focar mais um bocadinho na parte da representação. E também me dava qualquer coisa para fazer enquanto me dava a conhecer como é que se faz um networking, como é que se arranja um agente, começar a perceber um bocadinho a indústria nos Estados Unidos, porque não é a mesma coisa que em Portugal e não é a mesma coisa que em Inglaterra e é diferente, é um bicho próprio. Foste atrás do sonho americano. Fui atrás do sonho americano, exatamente, e tive sorte de ter feito networking ao ponto de alguém me apresentar à minha agente, conhecia, demos bem e até hoje continuo com ela. Estou com ela foi há mais de 10 anos, não é? Há muito, sim, já vamos na 11ª temporada do NCIS Los Angeles, portanto estou com ela para aí há 12. O que fez a diferença também foi teres encontrado a agente certa, não é? Sim, claro que sim. Tive muita sorte da pessoa me apresentar a uma agente que eu acho que tem bastante força e que faz parte de uma agência conceituada e sempre me trataram muito bem, apesar de ser novata e não ter carreira nos Estados Unidos naquela altura. Ela acreditou em mim e achou que isto podia dar qualquer coisa e pronto, pelos vistos tinha razão. NCIS Los Angeles. Spencer Williams and I had a child. He took my boy. I don't think we should be getting married. You all know her? I am, and you are? Friends of Hetty. Agent Gonzalez. Sinaloa is not Mexico, it's a different beast. This is the last known position of Hidoko. Somebody burned something last night. I just hope it wasn't her. Let's go! Enciéndelos! Rocket! Everybody out! São muitos anos, são mais de 10 anos a andar a perseguir criminosos na ficção, com a mesma personagem, a agente Kenzie Bly. Como é que se diz? Como é que se diz o nome da tua personagem? Kenzie Bly. Kenzie Bly, yes. Não há um desgaste da personagem e da história 10 anos depois? Ou como é que isso se reinventa? Já me perguntaram isso várias vezes e posso dizer que normalmente eu diria que sim, realmente há um desgaste criativo, mas neste caso, como temos um elenco com um tamanho bastante bom, somos cerca de 8, 9 atores regulares, em inglês chamamos atores regulares. Constantes, os atores da casa, vá. Sim. Do elenco principal. Exato, do elenco principal. E, portanto, nós conseguimos distribuir bastante a história entre todos os atores. Ora, um episódio pode ser baseado na minha personagem, ora posso ser uma personagem em papel de apoio noutro episódio qualquer. E depois temos a vertente de comédia, temos a vertente de drama, temos a vertente de aventura, de ação, da pancadaria, das explosões, e tudo isso adiciona imensa... As personagens vão amadurecendo, não é? Também e as personagens vão amadurecendo, claro que sim, mas há uma diversidade muito grande dentro do dia de trabalho. Nós damos todos extremamente bem, somos uma família, e agora recentemente adicionaram mais 2 personagens, portanto também vamos poder contar histórias novas. E depois, como tive 2 filhos durante as gravações, o meu filho nasceu na 5ª temporada, a minha filha nasceu na 8ª temporada, isso fez com que tivessem que criar um enredo à volta dessas gravidezes para esconder as gravidezes, e isso deu-me fiquei super preenchida criativamente, porque pude fazer coisas diferentes e daquilo que tinha estado a fazer uns anos antes. Coisas diferentes é o que tens feito muito, pelo menos para nós, fisicamente até, não é? Há muitas cenas de ação, com pistola, sem pistola, com acrobacias, e pelo que sei, algumas cenas tu chegaste a fazer mesmo tu, não usaste uma dupla, não é? Em alguns casos. Nas cenas de lutas, tento ser sempre eu a fazer. A minha dupla vem sempre na mesma, porque ela coreografa a luta com o outro duplo, e depois ensinam-me,
E depois, a não ser que haja, por exemplo, se eles não tiverem que atirar ao chão, os próprios produtores não me deixam fazer isso, porque se eu me magoar não posso gravar no dia a seguir. Eu estaria disposta a fazer, mas eles não me deixam. Disposta a cair de costas para uma mesa de vidro, não? Claro que sim! Que é o clássico, há sempre uma mesa de vidro, não é? em que a mulher ao homem se estatela, não é? Claro que sim! Tenho sempre uma dupla presente, mas as lutas tento sempre eu fazer. Agora, em termos daquelas conduções malucas e a dar as curvas e as piruetas com o carro e não sei o quê, não sou eu que faço nada disso. Não tenho a perícia para isso. Mas tens um duplo em casa que também te ajuda, não é? O teu marido. Eu acho que este é a casa de ferreiro espeto pau. O meu marido não tem muita paciência para falar comigo sobre as lutas, a não ser que seja uma coisa específica sobre aquele dia de trabalho, mas em geral pronto, chegamos a casa e despimos o papel de atriz e de duplo e passamos a ser mãe, pai, marido e mulher. Que claro, outra dimensão importante da vida. Ainda sobre a série, consta que tens muito boa pontaria, que descobriste na série, com armas. Eu já não vou a uma carreira de tiros, acho que desde a primeira ou a segunda temporada, mas quando ia à carreira de tiros para praticar, na altura, quando ainda éramos todos muito novatos, até tinha boa pontaria. Tenho que dizer que tinha boa pontaria. Toda uma conversa em relação às armas nos Estados Unidos, imagino que não estás de acordo, não é? Com o uso de armas em casa, com a legalização. Eu acho que depende das armas. O que eu não acho correto é as pessoas terem armas militares em casa, não há necessidade nenhuma. Agora, lá que é legal haver armas aqui nos Estados Unidos, é o Second Amendment, que as pessoas devem ler muito na Constituição americana, mas isso foi uma lei que foi estabelecida quando não haviam armas militares. Portanto, é bastante diferente. Aqui já se demonstrou que é uma coisa muito perigosa, considerando o número de tiroteios nas escolas e nos centros religiosos, etc., que isto é um perigo enorme às pessoas. O que é que custava fazerem os tais background checks? O que é que custava verificar uma pessoa antes de lhe vender uma arma? Não custava nada, mas infelizmente o NRA, que é o sindicato das armas, tem um poder muito grande de lobby, politicamente falando, claro. e acabam por não criar leis que seriam muito mais seguras. Ninguém está a dizer para não terem armas em casa, mas porquê é que temos que ter certas armas em casa? Pois, sim, percebo. É uma questão polémica e que tem dado, em muitos casos, mau resultado, não é? Com esses tiroteios. Claro. Sim. Quando falámos da outra vez, falaste-me do sonho e do que te levou aos Estados Unidos, que foi para fazer cinema. E tu estás em Los Angeles, onde muita coisa se passa, não é? Aí. Uhum. É verdade. Como é que estás? Fazes muitos castings para cinema? O teu foco ainda está aí? Conta-me. Com toda a sinceridade, eu acho que com a maturidade e com uma aprendizagem de como tudo funciona aqui, alterei um bocadinho os meus objetivos, porque isso acontece ao amadurecermos. Para já, o meio de cinema agora não está tanto na berra quanto o streaming, por exemplo. Como as séries, não é? As séries. Depois, o tipo de produções que nós vemos nas séries são cinematográficas. Algumas são fantásticas e bem produzidas, bem realizadas, bem iluminadas, bem representadas. Há uma razão para a qual termos tantos atores de cinema a saltar para o mundo de séries. E sinceramente, agora que tenho família e filhos em casa, claro que gostava de fazer cinema. É claro que o Oscar seria sempre bem-vindo, mas já continua a ser um sonho o Oscar? Não, hoje em dia a minha meta é poder continuar a fazer aquilo que mais gosto, ganhando com isso, poder educar a minha família, os miúdos, e ter tudo aquilo que eles precisam e que nós precisamos. Para mim a maior meta é essa, eu quero é continuar a trabalhar. Agora, se for em cinema, se for em televisão, se for na internet, o que quer que seja, já não me faz tanta diferença, desde que me sinta criativamente desafiada, para mim é o mais importante. Porque já tenho outras coisas que me preenchem agora, percebes? Tenho uma vida inteira ao lado da profissional que me preenche muito mais, que coisa que não tinha antes. Antes a carreira era o foco solo, o solo foco. Claro.
O único foco. Sim, era o único foco. Estrangeira. Olha, a estrangeira. E eu percebo bem isso. Mas tu, enquanto criativa, enquanto atriz, não sei se te chegam alguns guiões para fazeres com frequência, para fazeres casting, por um lado, e se os fazes, ou também vais sentindo que a qualidade dos guiões está muito mais interessante, que ainda é outro ponto, nas séries. Diz-me as duas coisas, não é? Como é que sentes o cinema e as séries aí? Eu recebo... Os guiões que chegam a ti. Sim, eu recebo os guiões que eu tenho lido. Há uns que são muito bons e há uns que são menos bons. Para mim o mais importante é a primeira reação ao guião e como eu me sinto em relação ao guião e depois obviamente a equipa que estará à volta de produzir esse tal guião. É só que eu só tenho 3 meses por ano, mais ou menos, que é uma janela bastante pequena para poder entrar em alguma coisa. Portanto, já é difícil dar antes o papel e depois é difícil arranjar um papel que esteja disponível ao mesmo tempo que eu, exatamente, em cada altura do ano. E depois, também gosto de estar em Portugal e também gosto de trabalhar em Portugal e, portanto, nós tentamos sempre apontar muito na época de férias para ver o que é que conseguimos fazer em Portugal também, tal como a Espia, para nos mantermos ligados, para eu me manter ligada a Portugal também de uma forma profissional. Vamos falar da Espia. O que acontece um pouco por todo o mundo e na América é o rótulo das atrizes. Queria-te perguntar se tu escapaste a isso e tens escapado a isso, porque normalmente as portuguesas são as latinas, são as exóticas. Tu escapaste a isso, desse rótulo? Falas um americano perfeito? Sim. Não, estou a pensar em como é que vou responder essa pergunta, porque eu recebo vários castings para papéis latinos e recebo vários castings para papéis de europeia, como o Red Tails eu fiz italiana, e recebo papéis de americana em que não lhes interessa a cultura da personagem. Portanto, recebo um bocadinho de tudo, mas sim, não estou numa só caixa de latina. Aliás, a definição de latina aqui nos Estados Unidos são aqueles que vêm da América Central e da América do Sul. Os europeus não são considerados latinos. São europeus. São europeus. São europeus. Em papel não somos considerados latinos, porque temos, em inglês eles definem a diferença entre latino ou latina e latin, ou seja, temos aqueles que vêm do latim e depois temos aqueles que são latinos. É óbvio que em português não faz sentido nenhum essa diferença, mas em inglês eles fazem a diferença. Fotógrafa. Vou tirando fotografias daquilo que acho interessante. Acha que eu daria um bom retrato? Com a guerra as pessoas fazem coisas estranhas, João. Temos que escolher um lado, não é? Eu já escolhi o meu. E tu? Até onde é que estás disposta a ir? Falemos do teu mais recente projeto que estreou agora em Portugal, a série da RTP A Espia, que nos faz recuar até aos tempos da Segunda Guerra Mundial. Tu aqui representas uma espia em tempos de guerra, não é? Represento uma espia em tempos de guerra e a série é muito interessante e foi gravada em vários exteriores reais, hotéis antigos, mesmo dos anos 40 e tudo, que eu acho que dá um pano de fundo muito interessante e verídico. O elenco tem um calibre superior. Fiquei tão feliz de trabalhar com este elenco e fiquei tão impressionada com a representação de todos mesmo. Eu já tive a oportunidade de ver os 8 episódios, precisamente para poder falar nas entrevistas e explicar um bocadinho. Mas sim, a minha personagem Maria João Mascarenhas é uma mulher da alta sociedade que vive com a família do marido que foi enviado para Timor. Depois na série vocês vão perceber porquê. E o sogro dela, interpretado por António Capelo, pede para ela o ajudar na empresa dos transportes Mascarenhas, coisa que ela faz, e por ter acesso a rotas de transportes, etc, ela é recrutada para trabalhar com um dos lados, eu não vos vou dizer qual é que é, e ela lá o faz. Pronto, porque na altura havia espiões que eram treinados e agentes mesmo, e depois havia pessoas que se tornavam espiões porque estavam em posições de conveniência. Pois, estava no lugar certo, na hora certa, ou lugar errado na hora errada, depende da perspectiva. Exatamente. Sim, o que é que foi mais desafiante nesse papel, Daniela?
Olha, uma coisa parva, quase. Para mim, o mais desafiante foi... Ou seja, eu terminei a 10ª temporada de Investigação Criminal e dentro de uma semana começámos logo a preparar para gravar A Espia. E então, para mim, o que foi mais desafiante foi desacelerar o passo. Ou seja, no Investigação Criminal falamos depressa, é correr, é casos, é isto, é aquilo, e está tudo aos tiros e explosões, e tem um ritmo muito elevado, um ritmo que é muito moderno, não é? Hoje em dia nós estamos sempre à espera que as coisas aconteçam depressa, o Amazon e o streaming, e porque é que isto não funciona? Porque é que não funciona? E isso traduz-se na ficção, não é? Claro. E isso traduz também na ficção, no nosso caso pelo menos. E depois, entrando na Espia, tive que desacelerar o passo, mesmo a falar. O Jorge Paixão da Costa, que foi o nosso realizador, pedia-me várias vezes: Daniela, desacelera a fala mais devagar, estás a falar muito depressa. E então foi isso. E depois, vestindo o guarda-roupa, que muito do guarda-roupa foi feito à mão, por exemplo, à medida. De época, claro. Outras coisas que eram mesmo genuinamente vintage da época, depois o cabelo e a maquiagem, isso é a pele da personagem. E logo vestindo a pele da personagem foi muito mais fácil entrar nela. E pronto, e depois tive que mudar um bocadinho a postura, não é? Maria João não é Maria Rapaz, o olhar... o subtexto que as pessoas tinham, que na comunicação uns com os outros era muito mais discreto. Hoje em dia nós dizemos um bocadinho, não temos filtros e é um bocadinho mais, somos mais diretos, não é? E depois fisicamente, eu gosto de exercitar e gosto de estar um bocadinho mais musculada, e tive que deixar de exercitar durante as gravações. Pois. Porque as mulheres na altura não eram musculadas. E não podias mostrar grandes bíceps, não era? Os meus bíceps enormes. Mas tu exercitas diariamente, não é? Faço qualquer coisinha todos os dias, sim. Faço qualquer coisa todos os dias. Mesmo que seja correr à volta do... Sim. Já tenho postado várias coisas também. E gosto de incluir os miúdos também às piadas. E gosto de dar o exemplo também de exercitar. Sim. Olha, tu falaste que estavas também a dedicar-te a outras coisas. Não sei se podes falar de alguma que tens feito durante o dia, ou outros projetos. Não vou só porque estão em fases ainda muito nucleares. Nuclear no sentido de pequenino. De núcleo. Não é nuclear de explosão. Depois de dizer isso, percebi que nuclear parecia grande. Não. Pareceu enorme. Não. Estou em fases fetais, vá. Ai, que bonito, fetal. Olha, mas olha, o que é que tu podes dizer sobre desejos, objetivos para ti enquanto criativa, enquanto atriz, que gostavas de seguir? Gostava de começar a entrar por um meio de produção e realização um bocadinho. Giro. Nunca deixarei de representar, porque é a minha parte favorita desta indústria, é realmente representar e estar à frente das câmaras. Mas ao mesmo tempo acho que tenho uma oportunidade, com os contactos que tenho feito e com umas ideias que tenho tido, tenho uma oportunidade de experimentar outras coisas e podem não dar em nada, mas pelo menos para já vou experimentar, vou tentar. Ainda posso um dia estar a falar com a também realizadora Daniela Roy? Quem sabe? Quem sabe, talvez, não é? Quem sabe, talvez um dia é tudo possível. Apontar as estrelas, não é? Em direção às estrelas, claro. Como disseste no passado. Claro que sim. Outra coisa também que devia ter mencionado há pouco, quando disseste o que é preciso, e eu falei de arriscar, eu acho que é não termos medo de falhar. Se falharmos, so what? Levanta-te, continua, tem uma ideia diferente, transfere para outra coisa. Adapta, no fundo. Errar até acertar, não? Também. É isso mesmo, é errar até acertar. Eu acho que aqueles que sobrevivem, e estou a falar agora de darwinismo, as espécies que sobrevivem são as espécies que conseguem adaptar. E eu acho que isso também toca ao lado profissional. Se tu conseguires adaptar, erras, cais, falhas, adapta-te e faz outra coisa. E estes tempos, por exemplo, isto é muito relevante para estes tempos, exatamente, temos que adaptar, e se adaptarmos vamos sobreviver e vamos ficar bem. Não podemos continuar no mesmo trajeto se o trajeto alterou. Vamos bater contra a parede. Estamos a falar destes tempos, o mundo está fechado, como tu dizes, estamos todos isolados em casa.
Eu tenho-me apercebido por cá, mas também sigo alguns artistas desse lado. Muita gente está a fazer lives, muita gente está aqui a querer passar a cultura e a querer entreter através dos lives. Tu sentes esse pulsar criativo? Sinto absolutamente. Sinto mesmo, sim. Eu acho que eu estou bem, tenho a minha família em casa e acho que... Eu também gosto de interagir com as pessoas e se não as posso entreter com o trabalho profissional, então não me importa nada de tentar entreter um bocadinho as pessoas através das redes sociais. E gosto de falar. O LL Cool J, por exemplo, com quem eu trabalho, tem feito vários lives no Instagram e depois ele faz ligação com algum fã e o fã também fica a falar com ele no live, com a imagem também. Eu acho isso espetacular, eu acho que dá um bocadinho de positivismo e dá para inserir um bocadinho de energia nas pessoas que estão em casa. Imaginas-te a fazer isso também, não é? Sim, e hei de fazer, tenho planos para fazer. Os chamados lives, que agora estão os lives, na moda. Lives, sim, é verdade. Assim, a lutarmos pelo ânimo e a vida de todos, não é? Claro que sim. Isto é uma coisa muito bonita que eu tenho reparado. Apesar de haver a distância social, as pessoas têm um desespero por estarem umas com as outras. E então, quando eu vejo à volta do mundo inteiro, não me lembro se foi em Espanha ou em Itália, eu sei que as pessoas estiveram a tocar os instrumentos pelas janelas. Lindo, quando tem os condomínios, as janelas todas viradas umas para as outras, a tocarem instrumentos todos juntos. Outra foi um rapaz qualquer que estava no telhado, com os prédios à volta, a liderar um treino de exercícios. E toda a gente a fazer das janelas de casa. Quando eu vejo coisas deste género, eu fico com mais fé na humanidade. Acreditas mais na humanidade? Acredito muito mais. Acredito muito mais na humanidade e acredito na bondade das pessoas. Sim, que também existe, não é só o mau. Não é? Quando planearam todas, vários países da Europa, incluindo Portugal, a uma certa hora todos baterem palmas pela janela para os trabalhadores de saúde, que estão todos nas linhas da frente agora desta crise. Isso aconteceu aí também? Não, aqui não aconteceu. Acontecem outras coisas, mas não... O que é que aconteceu aí, desse lado, de positivo, sei lá, para a comunidade? Olha, por exemplo, os bombeiros, acho que foi em Nova Iorque, agora foi recentemente, os bombeiros todos pararam um dos hospitais, cá fora, a baterem palmas aos profissionais de saúde. Ou seja, heróis a aplaudir heróis. E foi muito bonito. Foi muito, muito bonito mesmo. E lá está, é isto. Eu estou a cozer umas máscaras e acho piada e é divertido, mas no fundo isto está a tornar-se um movimento mundial de várias pessoas a fazerem máscaras para doar às suas comunidades locais. E isso é muito importante. As pessoas fazem o que podem e é só isso que podemos pedir das pessoas. E isso já é muito, isso já é tanto, não é? Já pode, sim, pelo menos... claro que sim. Mas ficando em casa já é uma ajuda. Pois é. Por nós e pelos outros, para não haver contágio. Claro, tu disseste que aí as pessoas estão a respeitar, pelo menos em Los Angeles, não é? Em Los Angeles parece-me que estão a respeitar, sim. Vamos dar música à nossa conversa, vamos respeitar a música, que ela também nos liberta muitas vezes, não é? Eu queria que me sugerisses algumas músicas que podíamos ouvir agora. Que música é que podemos ouvir agora? Que é da tua vida ou que andas a ouvir? Não é da minha vida, mas que ando a ouvir estas 3 músicas que eu te vou... Queres 3? Posso dar 3? Pode ser 3, mas uma de cada vez. Uma de cada vez. Primeiro. Então, olha, há uma que já tem há alguns anos e é uma adaptação de uma música conhecida que é Sound of Silence, mas é de uma banda chamada Disturbed, que é uma banda de rocalhada e berros ao microfone, mas a versão do Sound of Silence dele é lindíssima e temos estado a ouvir imenso em casa. É um bocadinho deprimente, mas é linda a música. E os miúdos adoram e pronto, e ouvimos tudo em família. Então, é o Sound of Sound dos Disturbed. Vamos ouvir Sound of Silence dos Disturbed. Vamos a isso. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one muito bem. Pronto, sim, agora segunda música, sim. A segunda música é de um artista novo
Ele é britânico, mas vive aqui nos Estados Unidos e chama-se Willow Robinson. Lançou agora o seu primeiro single. O single chama-se Winter, mas dentro do single tem 2 músicas. E aquela que ele está a lançar chama-se Hope. Então lança a música. Vamos ouvir? Hope, de Willow Robinson. Boa. E a terceira música? Então, e a terceira podemos música ouvir? É uma portuguesa que eu sei que acho que é do ano passado, mas eu adoro a música e passo a vida a ouvi-la, que é o Não Preciso, featuring Dylan do Tay. Adoro. A minha mãe é que me mostrou a música, porque ela não passou cá nos Estados Unidos, passou em Portugal, e eu adorei a música e passo a vida a ouvir. Então lança esta última. Portanto, vamos lançar a música Não Preciso, featuring Dylan do Tay. Vamos a isso. Blessing from above, tu és linda, tu sabes. Não preciso dizer, juro, não preciso. Não preciso, não preciso dizer, juro, não preciso. Não preciso, não preciso dizer. Muito bem. Não preciso. Adoro. Ouves em que momentos esta música? Olha, quando estou a correr, por exemplo, adoro o ritmo da música. Quando estou a fazer jogging, faz parte da minha lista. Ou quando estou a fazer exercício lá fora, adoro que falam português e inglês. Eu também tento tocar músicas portuguesas para os miúdos ouvirem. Já reparei que falas com eles em português. Falo com eles em português, sim. Eles respondem-me em inglês quando estamos aqui nos Estados Unidos, normalmente. Mas quando vamos para Portugal, ao fim de uma semana ou 2, eles começam a responder em português também. Como é que se dá a volta à saudade, que é uma palavra muito portuguesa, uma palavra que todos nós estamos a sentir muito? Quem vive próximo está a sentir imensa saudade dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus amores. Também há casais que estão separados por causa desta pandemia. Tu tens a tua família cá em Lisboa. Como é que tens dado a volta a isso? Eu obviamente já estou habituada à distância, porque já são cerca de 12 anos a ver os meus pais online e a vê-los 2, 3 vezes por ano. Mas agora com esta pandemia é possível que eu não possa ir a Portugal de todo, depende de como estarão as coisas, e isso vai-me partir o coração de certeza não poder ver os meus pais. A minha mãe viaja para cá cerca de 2 vezes por ano, portanto vi a minha mãe há relativamente pouco tempo, em janeiro, fevereiro? Sim, há relativamente pouco tempo. Agora o meu pai neste momento não tem capacidade para viajar para cá, portanto tenho que... Se não viajar eu para Portugal, vou ficar sem vê-lo até talvez dezembro ou novembro. Ele está melhor? Parte do meu coração. Está a recuperar muito bem mesmo. Está a ser melhor do que estávamos à espera, portanto. E falo com ele todos os dias, o que é ótimo também. Que bom, que bom, que bom. Ele é médico, não é? O meu pai é médico. Agora já não pratica, mas sim, é otorrinolaringologista. Diz lá essa palavra. Otorrinolaringologista. Passei? Boa! Uau! Olha, Daniela, a vida tem sido boa para ti? A vida tem sido tudo de bom para mim. Mesmo as coisas negativas ultrapassam-se. Porque as coisas boas eu acho que pesam mais que as coisas más. Ou pelo menos é assim que eu vejo. Às vezes é uma questão de perspectiva. Há pouco mostraste logo uma, que é que queres que os teus filhos tenham a melhor memória destes tempos com vocês todos em casa, que não é costume acontecer, não é? É isso mesmo. É assim, claro que eu perco a paciência, não vou fingir que sou mãe do ano, porque não sou. Obviamente eu perco a paciência. Qual é o teu grande defeito? Vamos dar um contraste. Qual é o teu grande defeito ou característica? És temperamental? Será isso? Sou menos paciente do que se calhar dou a entender publicamente. Não tenho muita paciência para maldades, não tenho muita paciência para birras.
Vou ser honesta, eu sei que tenho uma filha de 3 anos e um filho de 6, mas assim que começa uma birra, há qualquer coisa que fica alterada em mim que eu fico logo... tipo, todos os meus nervos reagem. E às vezes peço ao meu marido para intervir e digo, olha, eu preciso de um minuto para respirar. Só para respirar fundo, para voltar, para fazer um reset e voltar à carga. Daniela... É daí a equipa. Daniela, o pior é quando as birras vêm dos adultos. E há muitos adultos que fazem birras, não é? Sim, incluindo eu. Tu birrenta te confessas, é isso? Não sou nada embirrenta, estou a brincar, não sou. Mas às vezes sou um pouco imatura na forma de lidar com as birras dos miúdos, lá está. Eu é que sou a adulta, eu é que sou madura e eu devia ter uma postura um bocadinho mais calma e às vezes lá está. Isso eu preciso de pedir ao meu marido para intervir para eu poder afastar-me durante uns minutos. Mas eu acho que isso também é normal, eu acho que todos os adultos também precisam de um minuto para eles, para poderem fazer o tal reset e depois voltar à carga. Somos todos humanos, não é? Sim. Ninguém é bom, perfeito. Ainda bem. É na imperfeição às vezes que está a beleza de muitos de nós, se bem gerida. Mas com isto tudo, adoro ser mãe. Adoro vê-los progredir nas suas coisinhas individuais e sempre que eles conseguem ou atingir alguma coisa ou vejo o esforço que eles fazem para atingir qualquer coisa, mesmo que não o atinjam, e eu sinto que já ganhei o dia. Mesmo. E não é por mérito próprio, é porque é o mérito deles que transfere para dentro da minha alma. Eu fico feliz. Uau. É uma mãe, de facto, que está a falar. Sim. Exato. Quando vais regressar à tua série? Estamos todos em fase de assinar novos contratos neste momento, mas à partida, agora não sei em que data começaremos a gravar por causa da pandemia, mas se correr tudo bem e voltar tudo ao normal, acho que mais ou menos em julho devemos começar a gravar a 12ª temporada. 12ª, uau! Nem acredito. Uau. Pronto, a partir da próxima temporada já vou ter feito a escolaridade inteira. Desde a primeira até a primária até o 12º ano. Olha, permite-me fazer-te uma pergunta meia de bolso, mas que eu tenho todo o interesse em ouvir, que é que género de papéis ou de desafios enquanto atriz gostavas de fazer? Ainda. Olha, seja no teatro, no cinema, numa série, não sei. Olha, não tenho preferência de alguma coisa específica, mas tenho tendência para interpretar papéis de mulheres com alguma força, ou mais rebeldes, ou mais Maria Rapazes, ou mais de força, tanto fisicamente como psicologicamente. E eu gostava de experimentar, se calhar, interpretar papéis que fossem um bocadinho diferentes disso. Acho que se calhar personagens com menos força, ou que não vençam sempre o dia. E é só para ser um desafio diferente. Mais frágeis, por aí. Sim, mas é assim, eu já interpretei personagens que passam por momentos frágeis. A Kenzie da Investigação Criminal tem momentos muito frágeis, mas depois ela consegue ultrapassar isso, o que é ótimo, porque eu também gosto dessa imagem para o público que acompanha a série, e para as miúdas mais novas gosto de ter essa imagem de mulher que pode chorar, pode ter fragilidades, pode magoar-se, mas depois acaba por encontrar alguma força para poder ultrapassar isso. Mas tu também és assim. Tu também és assim, não é? Essa lutadora. Eu acho que sim, e acho que por isso é que é essa a energia que eu passo, e logo são os papéis que me dão, eu compreendo isso perfeitamente e gosto. Mas consegues fazer outros, não é? Sim, eu acho que sim. E interessa de fazer. Eu gosto deste desafio, e foi por causa disso que decidi fazer uma peça de teatro há 7 anos atrás. 7 anos atrás. Foi uma peça que eu fiz aqui nos Estados Unidos, a Proof, uma peça bastante conhecida, e fiz o papel de Catherine, que é uma mulher que joga com a possibilidade de ser bipolar. Uau. Porque o pai era, e porque é uma coisa genética, e ela é inteligente como o pai era, e tem muitas coisas parecidas com o pai, e portanto ela questiona se também será bipolar. E foi uma peça de teatro que eu quis fazer. Eu contactei uma companhia de teatro que gosto muito, e eles decidiram fazer comigo a peça, e fizemos, e correu super, super bem. Tivemos ótimos
reviews, não é reviews, desculpa. Críticas. Tivemos muito boas críticas e fiquei feliz porque para mim, de uma forma egoísta e pessoal, provou para mim próprio que tenho capacidade de fazer uma coisa completamente diferente. É para repetir o teatro ou é mais cinema e séries? Não, absolutamente eu gostava de repetir o teatro, eu só não faço mais teatro porque não estou disposta a abdicar das minhas tardes e noites com os miúdos, com esta idade, quando estou a trabalhar o dia todo e depois seguir logo para um ensaio de teatro quando tenho 2 crianças em casa com quem quero estar. Acho que tenho tempo para fazer teatro, vou esperar um bocadinho mais até fazer teatro só para poder estar mais tempo com eles. Qual é o momento do dia que te provoca um maior sorriso ou um maior bem-estar? Logo de manhã, quando vêm a correr para a minha cama e saltam para cima de mim. É? Sim, adoro. A dizer adoro mami, é isso. Que bom. Eles dizem mami, mas depois de vez em quando saem um mamã, com uma pronúncia super portuguesa. Verdade. É mamã, sim. E como eu trato a minha mãe por mãe e o meu pai por pai, às vezes eles tratam os meus pais também por mãe e pai. Ai, que lindo. Sim, os avós são 2 vezes mães e pais, não é? Sim. Claro, não, eu adoro. É o vovô e a vovó, mas de vez em quando sai-lhes um mãe e pai também, como eu os trato. Mas sim, é o mamã. E depois o meu marido goza e diz também mamã. Mas ele também já começa a falar, algumas coisas. Sim, ele diz, anda cá, senta-te. Não é a mim, aos miúdos, obviamente. Que essas coisas não se praticam aí em casa, não é? Não, assim não. Não, mas as coisas que se repetem mais com os miúdos, ele diz, e já com boa pronúncia também. Sempre que estamos em Portugal, ele faz aulas de português também. Temos uma professora que trabalha com ele. Uhum. Bom, olha, muito obrigado por esta conversa, Daniela, que corra tudo pelo melhor com vocês e todos os que vos rodeiam, que a América dê a volta a isto. A América e o mundo. E o mundo, sim. Vamos superar isto o melhor possível e obrigado por esta conversa, Daniela. Muito obrigada eu. Sim. Tudo bom para ti, até breve. É verdade, olha, e fica em casa. Fico em casa, mais ou menos. Dentro do possível. Beijinhos. É isso mesmo. Beijinho muito grande. Obrigada. Obrigado. E com esta conversa ficamos a conhecer algumas das facetas de Daniela Roy. A atriz, a mulher, a cidadã empenhada em ajudar a sua comunidade e a mamã ou mami Daniela. Uma das coisas que eu mais gostei de ouvi-la dizer é que vai tentar que este isolamento social em casa seja recordado pelos seus filhos como um dos melhores momentos da sua infância, para que nenhum deles fique a nadar na piscina do medo. Embora em segurança e em casa, claro. E já sabem, podem ver a série A Espia, de Jorge Paixão da Costa, que acaba de estrear na RTP, em que Daniela Roy é uma das protagonistas, uma das espias, num enredo que nos remete para a Segunda Guerra Mundial. Vejam. Espero que tenham gostado deste episódio e, como já disse noutros, aproveitem estes tempos de confinamento social, não só para ouvir podcasts, como para ler, ver séries, mas também para fazerem aquelas coisas que nunca tinham tido tempo para fazer. Arrumações profundas, pintar aquela divisão que está a precisar mesmo de uma de mão ou de 2, aprender algo novo ou fazer exercícios através de tutoriais do YouTube, ser criativo na cozinha e uma coisa muito importante, ajudar os mais próximos, sejam os familiares ou mesmo os vizinhos que precisam de algum apoio. Vamos estar todos atentos a isto. Desta vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira, o nosso Rubinho, e o genérico é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. Por agora é tudo, voltamos para a semana com mais uma conversa. Até lá, pratiquem a empatia, protejam-se, fiquem em casa sempre que puderem e boas conversas. Ao vivo ou à distância de um telefonema ou videochamada. Até lá.